Senhores Trinitários, legal? Tudo bem com vocês? Eu vou considerar aqui um pouco sobre a doutrina da Trindade. Vou mostrar primeiro as razões bíblicas, porque eu não acredito nessa doutrina. Depois eu vou explicar alguns textos que vocês usam para tentar provar a doutrina da Trindade. Então vamos lá? A começar pela definição. Como vocês trinitários definem a Trindade? A Igreja Católica diz no seu credo feito por Atanásio. Atanásio foi um dos primeiros líderes da igreja que introduziu a Trindade no cristianismo. Então o credo de Atanásio diz assim: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, porém não são três deuses, mas um só Deus. Nessa Trindade as pessoas são eternas e iguais, todas igualmente são incriadas e onipotentes. A Igreja a Assembleia de Deus concorda com essa definição católica sobre a Trindade nas seguintes palavras, conforme podemos ver na Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui na página 1461. Então diz o seguinte: o Deus único existe numa pluralidade de três pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. As três pessoas, ou melhor, as três não são três deuses, nem três partes ou expressões de Deus, mas são três pessoas tão perfeitamente unidas que constituem um único Deus verdadeiro e eterno. E diz mais: nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributo, poder e glória. E ainda diz mais: das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma, juntamente com as outras, é Deus. Notamos aqui que o próprio dogma da Trindade é contraditório em sua definição, pois diz que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E primeiro diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A soma são três deuses, não é? Mas em seguida vocês trinitários contradizem a lógica matemática e dizem que os três são um Deus. E ainda uma hora dizem que nenhum é Deus sozinho, mas que cada um é Deus em conjunto com os outros dois. Em outra hora dizem que cada um é totalmente Deus e que Jesus, embora na terra, ainda assim era 100% homem e 100% Deus. Eu já ouvi isso de vários trinitários. Então vejam os senhores quanta contradição nesse dogma trinitário. Mas tem mais. Quando dizem que os três são onipotentes, que são iguais e que nenhum foi criado em tempo algum, será que essa afirmação é verdadeira? Essas afirmações podem ser comprovadas na Bíblia? Vamos comparar tudo isso com o que a Bíblia diz. Mas primeiro vejam o seguinte: essas figuras aqui, temos duas ilustrações. Isso aqui sobre os anjos, natureza angélica. Três pessoas distintas da mesma natureza: Rafael, Miguel, Gabriel.
Ambos são anjos. Cada um deles é anjo. Pergunta: quantos anjos nós temos aqui nessa ilustração? Agora veja a outra. Natureza divina. 3 pessoas distintas de mesma natureza: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, igual a 3 deuses, não é? Então, 3 pessoas de mesma natureza. Então, os anjos, então, são da natureza de anjos, né? Os 3 são anjos. Então, são 3 anjos. Os 3 aqui são deuses. Então, são 3 deuses. A comparação da primeira figura ou ilustração com a segunda, fazendo essa comparação, nós chegamos à conclusão clara de que o ensino da Trindade é politeísta, embora vocês trinitários neguem isso, não é? Vamos prosseguir. O que a Bíblia diz sobre o Pai? Então aqui nós temos o primeiro texto bíblico de nosso estudo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, em hebraico. Então nós temos aqui mais ou menos assim: Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Errad. Nós vamos estudar esta palavrinha aqui. Então, escute Israel, Jeová é nosso Deus, Jeová é um. Alguns trinitários argumentam que a palavra Errad, que aparece aqui nesse texto, Deuteronômio 6,4, indica uma unidade composta, e afirmam que se fosse uma unidade absoluta, Deus teria usado a palavra Yahid. Isso não é verdade. As duas palavras funcionam da mesma forma como quando se diz em português um e também único. Então ambas as palavras são simples, né? Não é unidade composta, é uma unidade simples. Enquanto Errad é um numeral e Yahid é um adjetivo. Nenhuma dessas palavras indica a unidade composta. Então temos 2 textos aqui. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Diz: pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merece a morte deve ser posto à morte, mas pela boca de uma errada e uma testemunha ele não deve ser posto à morte. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 diz: há um errado. Então, um aqui é errado. Há um que se acha só e sem parente, não tem filho nem irmão. Nos 2 versículos acima, a mesma palavra errada é usada de forma bem clara, referindo-se apenas a uma unidade simples e não a uma unidade composta. Os teólogos trinitários sabem disso, mas procuram enganar os que não pesquisam as Escrituras. Continuando com a pergunta: o que a Bíblia diz sobre o Pai? Então, temos aqui Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. O
ponto aqui em destaque é a frase: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão do próprio Pai indica que não existe mais um ou mais dois para torná-lo todo-poderoso. Ele sozinho, Jeová, sozinho é todo-poderoso. E por que Jeová? Porque aqui no texto, onde aparece a palavra Senhor, no hebraico lá está o tetragrama, Yod-Rei, Vav-Rei. Não tem lá Adonai, porque a palavra Senhor em hebraico é Adonai. Então não tem Adonai lá, aparece o tetragrama, Yod-Rei, Vav-Rei. Então houve aqui uma substituição, não é uma tradução aqui. Então, da mesma forma aqui, vamos ver, Êxodo capítulo 18, versículo 11, outro texto mostrando: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, novamente aqui, Senhor é o Yod-Rei, Vav-Rei. Houve uma substituição aí também. Mas vamos lá. Os dois textos mostram que foi substituído uma palavra que é muito importante, né? O nome do próprio Deus Todo-Poderoso. Mas o ponto aqui é que em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, para explicar Êxodo 18, 11, sobre o que Moisés disse, Paulo disse lá: há muitos deuses no céu e na terra. Ainda assim, conforme Moisés disse, né? Jeová é maior do que todos os deuses. Então, quando Moisés disse: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, ele sabia que havia muitos deuses, e não deuses falsos, deuses que são verdadeiramente deuses, mas subordinados, né? Não é o Deus Todo-Poderoso. Os anjos são deuses lá no céu. Vamos prosseguir. O Novo Testamento continua com a mesma linha de raciocínio. Veja o seguinte. Romanos capítulo 3, versículo 30 diz: Deus verdadeiramente é um só. Gálatas capítulo 3, versículo 20 diz o quê? Diz que Deus é apenas um. E Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: crês tu que é um só Deus? Fazes muito bem. E para fechar esse primeiro ponto sobre a Trindade, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 8, do 5 ao 7. Vou ler aqui. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. A maioria não tem, né? Pelo contrário, acreditam numa trindade, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é composto, formado por 3 pessoas. Mas Paulo deixou bem claro aqui que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos cristãos, é o Pai. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai. Jesus é Senhor. Não é Deus junto com o Pai.
Então, no contexto aqui, Paulo diferenciou, né, o Pai do Filho. O Pai é Deus em sentido absoluto. Jesus aqui foi chamado de Senhor. Então vejam como é que fica então, Senhor, como é que fica então a Trindade depois desses textos aí que acabamos de ler. Vamos lá. O que Tertuliano disse a respeito da Trindade. Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva do segundo século, ele ensinou a supremacia de Deus. Disse ele: o Pai é diferente do Filho, outra pessoa, uma vez que é maior. Assim como quem gera é diferente de quem é gerado, quem envia é diferente de quem é enviado. Ele diz também: houve tempo em que o Filho não existia. Antes de todas as coisas virem a existir, Deus estava sozinho. Então, o que a Bíblia diz sobre o Filho? Temos alguns textos aqui, nós vamos ler, depois vamos explicar. Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 16, do 13 ao 17. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Temos outro texto aqui, João capítulo 20, versículo 31. João disse: estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. 1 João capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então, o que a Bíblia diz sobre o Filho? Que ele realmente é o Filho de Deus. Sim, Jesus é Filho de Deus, não é o próprio Deus, né? Vimos isso no testemunho do próprio Pai, na confissão de Jesus e nas declarações de Pedro e João. Agora, será que o Filho é igual ao Pai? Será que o Filho é igual ao Pai? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. João 14, 28. Vocês ouviram que eu disse, Jesus falou, né? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Vocês trinitários dizem: isso aqui é o Jesus humano. Ele disse isso porque estava como humano aqui na terra. Mas será que os apóstolos entendiam dessa maneira? Vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo.
Em Hebreus capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, diz assim: amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então Jesus tem um Deus, olha só, Jesus tem um Deus e os apóstolos ensinaram isso. E o Deus de Jesus é o mesmo Deus dos cristãos. É o mesmo Deus que o nosso. Podemos ver isso em João capítulo 20, versículo 17. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Lembrando, senhores, que eu estou lendo a maioria, quase todos os textos aqui da Bíblia Nova Almeida atualizada. A menos que haja uma referência, né, sempre nessa Bíblia. Estou citando aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu para Jesus, né? Revelação. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Jesus falou: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Senhores trinitários, a Bíblia é clara em dizer que Jesus não é o próprio Deus, mas Filho de Deus, e é submisso a Deus, tanto quando esteve como humano na terra, tanto quanto na sua posição glorificada no céu. E continuará submisso ao seu Pai para sempre, conforme o que disse Paulo em 1 Coríntios 15, do 24 ao 28, que nós vamos ler aqui. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então temos aqui esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, em destaque. Ele é da Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Muito bem. Então, será que o Filho
não foi criado. Então entramos agora no outro subtópico. Olha, senhores, a Bíblia diz que Jesus foi criado. Vejam, Provérbios capítulo 8, versículo 22 e 25, transcrito aqui, diz: o Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem. Agora comparem com Colossenses capítulo 1, versículo 15. Nós já lemos lá em cima, o texto em destaque, né? Mas aqui uma parte na tradução na Nova Almeida Revista e Atualizada, que fala como sendo o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. E comparar também com Apocalipse 3,14, que diz: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para vocês trinitários, esse texto de Provérbios, capítulo 8, do 22 ao 31, é uma pedra no sapato. Porque até o 31? Eu li o versículo 22 e 25, mas o assunto da sabedoria de Provérbios capítulo 8, do 22 até o 31, poderão ler depois. Então já inventaram de tudo, vários argumentos, e até adulteraram o texto de algumas bíblias, e mudaram as palavras criou para possuiu, e a palavra antiguidade ou tempos antigos para a eternidade. Vejam a seguir o que diz o estudo de 3 Bíblias bem conhecidas. Nós vamos ver aqui o comentário dessas Bíblias sobre Provérbios capítulo 8. Primeiro, a Bíblia Sagrada Pastoral, edição de 1993, diz: a sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que o acompanhou em toda a sua atividade criadora. João se lembrou desse texto quando escreveu o prólogo do seu Evangelho. Temos aqui também ainda Bíblia Pastoral em outra edição, falando da sabedoria, lá de Provérbios capítulo 8, ela diz: a sabedoria se apresenta como a primeira criatura de Deus. Ela, como mestre de obras, o ajudou a criar o mundo, dando alegria ao próprio Criador e às criaturas. A sabedoria é o sentido e o dinamismo de vida com que Deus marcou as criaturas. O Novo Testamento vê em Jesus a sabedoria de Deus. E o Evangelho de João apresenta como palavra encarnada. E vem citando João capítulo 1, do 1 ao 18. Vamos ver mais. A Bíblia de Jerusalém. Comentando sobre Provérbios capítulo 8, diz: a doutrina sobre a sabedoria, assim esboçada no Antigo Testamento, será retomada pelo Novo Testamento, que realizará progresso novo e decisivo ao aplicá-la à pessoa de Cristo. Jesus é designado como sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. E vem citando Mateus 11:19 e Lucas 11:49. Ainda um comentário desta Bíblia a respeito do que fizeram com as mudanças das palavras lá em Provérbios capítulo 8, né? A palavra criou, mudaram para possuiu ou
possuiu, o Senhor me possuiu. E outra, a palavra antiguidade mudaram para eternidade. Então ela comenta aqui, quem fez isso no passado? Esse foi Áquila, Símaco, Teodosião e Jerônimo. Jerônimo também colocou na Vulgata esse erro, essa adulteração aqui. E por que fizeram isso? Então, certamente para combater o erro diário. Então, comentário aqui da Bíblia de Jerusalém. Porque Ário dizia que Jesus Cristo foi criado, era uma criatura de Deus. Vamos prosseguir. Outra Bíblia aqui. A nova tradução na linguagem de hoje. Então, falando aqui sobre Provérbios, capítulo 8, diz: a sabedoria é uma pessoa apontando para Cristo. E sobre o comentário lá de João, capítulo 1, versículo 1, fala que a palavra fala sobre a sabedoria de Deus, que estava com Deus na criação. E vem citando Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 31. Aí fala também da palavra por meio da qual Deus criou o mundo. Em Gênesis capítulo 1, vem citando. E também por meio da qual Deus salvou o povo de Israel. E no Novo Testamento, a palavra criadora e salvadora de Deus está presente em Jesus Cristo. Olha aí. Aí diz que a palavra se tornou um ser humano, Jesus Cristo. Ok? Aí vem citando João capítulo 1, versículo 1 e 2. Então vejam os senhores. É o que disse aí essas Bíblias sobre Provérbios capítulo 8, versículos 22 até o 31 ali, falando da sabedoria de Deus como sendo o seu filho primeiro, né, o primórdio, o Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nova Almeida atualizada. Aqui nós temos a primeira referência ao Espírito Santo como sendo Espírito de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? Então aqui nós temos em destaque o texto hebraico, Gênesis capítulo 1, versículo 2, em hebraico. Destacamos aqui essa palavrinha, Ruá. Tem uma frase aqui, Ruá Elohim, e o Espírito de Deus. Então, Ruá em destaque aqui, nós vamos estudar esta palavra. Ruá é Espírito. Então, o que é Ruá? Então essa palavra Ruá, grafada em vermelho, ela é o Espírito de Deus. Então esse Espírito, ele é do Elohim. Elohim é Deus, né? Em hebraico, Elohim. Então porque aqui você vê a gente vê um estado construto na frase, né? E sempre que em frases hebraicas, onde você tem dois substantivos dessa forma, o primeiro pertence ao segundo. Então, dois substantivos, Ruá e Elohim. Mas o principal da frase aqui é Elohim. Então, Ruá pertence a Elohim. Então, Espírito de Deus. Então, interessante também que
Elohim está no masculino e Ruá no feminino. Então o Ruá que se movia sobre a superfície das águas quando Deus começou a criar, ele não era Deus, o Deus, mas era de Deus. O Espírito é de Deus. Aqui você vê uma relação de dependência. Ruá não é uma pessoa, mas depende da pessoa de Deus. Elohim aqui é o sujeito natural da oração. Já falamos, né? Interessante é que Ruá é de Elohim. Então, vocês trinitários acham que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. E até tentaram personificá-lo escrevendo o Espírito com inicial maiúscula. Adulteraram assim o texto que está nos manuscritos mais antigos. Os mesmos não fazem diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Foram escritos no estilo uncial do século III até o VIII, posteriormente no estilo cursiva. Uncial é tudo maiúsculo e cursiva tudo minúsculo, sem fazer diferenciação. Nós temos exemplo aqui, o Codex de Alepo, que é cerca de 930 da nossa era. Esse que é um manuscrito encadenado da Bíblia hebraica, foi transcrito por Shilomo, um judeu, né? E esse manuscrito ele serve até hoje como base para as traduções das melhores Bíblias. Então vem mostrando que os manuscritos iniciais, escritos em maiúsculos, destacam-se em relação aos manuscritos em escrita minúscula, devido principalmente ao fato de serem mais antigos. Então, em letras maiúsculas, foram do século III até o VIII, mais antigos. E suas letras eram bem juntas uma das outras, a fim de economizar espaço no pergaminho. Nós temos aqui outro exemplo aqui da Septuaginta grega, vem citando parte do livro de Gênesis, como pode ver, tudo maiúsculo aqui, né? Temos também o texto hebraico moderno, aqui da Bíblia Antigo Testamento Hebraico Português Interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, citando, está transcrito aqui Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eu destaquei aqui essa palavrinha Ruá, né, aquela mesma que no início lá em vermelho que eu mostrei. Interessante que na tradução palavra por palavra para o português, os autores aqui eles colocaram o Espírito com inicial maiúscula ou minúscula, embora o texto, vamos lá, todo em maiúscula, né? A pergunta continua: o que é o Espírito Santo de Deus? Temos dois textos aqui para compararmos com Gênesis capítulo 1, versículo 2, que agora é o Gênesis 8:1. Em português aqui, da Bíblia Almeida Revista e Corrigida Fiel, diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. O mesmo texto aqui em hebraico. Então nós temos ali a palavrinha em destaque, Ruá, né? A mesma palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que foi traduzido por vento. No capítulo 8, versículo 1 de Gênesis, Ruá é vento.
Temos outro texto aqui, Salmos 33:6. Então nós vamos ler primeiro aqui na Almeida Revista e Atualizada. Está aqui: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, em hebraico, 33. Então, Salmos, o texto hebraico, Salmos 33:6, vem trazendo aquela mesma palavrinha também, ruá, que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Foi traduzido aqui por sopro, na Bíblia Nova Almeida Atualizada. E aqui, esse texto aqui, o mesmo 33:6 dos Salmos, da Almeida Corrigida Fiel, colocou da seguinte maneira: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então vejam os senhores, essa Bíblia colocou aqui novamente Espírito com inicial minúscula, sendo que é a mesma Bíblia, Corrigida Fiel, que criticou lá a tradução do Novo Mundo por ter feito isso, grafar o nome Espírito Santo com inicial minúscula. E é um ponto aqui a ser explicado, interessante. Se o Espírito lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, é uma pessoa e é a terceira pessoa da Trindade, como os trinitários, vocês trinitários afirmam, então como é que fica essa situação aqui? Porque o Espírito está na boca de Deus, todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então a terceira pessoa da Trindade está na boca de Deus. Ô senhores trinitários, vamos estudar um pouquinho mais para ver o que significa ruá. Vamos ver depois nos dicionários, Então vejam, vocês trinitários acusam outros de fazer o que vocês fizeram. Veja a crítica a seguir. Bíblia Apologética de Estudo, a Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, criticando aqui a tradução Novo Mundo. Ele diz: Testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo, versão da Bíblia das Testemunhas de Jeová, para negar a personalidade do Espírito Santo, traz força ativa de Deus, em lugar de Espírito de Deus. E em todas as passagens da tradução Novo Mundo, o nome Espírito Santo é grafado com iniciais minúsculas. Vem citando uma referência em Mateus 4:1. Depois nós vamos ver. Vamos ver aqui como é que está na tradução Novo Mundo, versículo 2 do capítulo 1. Diz: a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Então a tradução do Novo Mundo é duramente atacada por vocês, senhores trinitários, pelos motivos já mencionados no recorte da Bíblia Apologética mostrado acima. Sobre a questão de grafar todas as passagens Espírito com letra minúscula, primeiro é pelo motivo de entendermos que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa. Assim como o Espírito do homem não é uma pessoa dentro dele, também o de Deus não é. Mas é o poder ou a força que sai de dentro de Deus, que emana dele, Podemos ver aqui um exemplo, Lucas capítulo 8, versículo 45 e 46, diz assim: mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e o aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou,
porque senti que de mim sai o poder. Esta citação é apenas para mostrar que assim como sai poder de Jeová, saiu de Jesus, também sai poder de Jeová para realizar o que eles querem. Esse poder, tanto de Jeová como de Jesus, é chamado de Espírito Santo. Quanto à questão de se traduzir força ativa em vez de espírito, conforme a crítica acima, vejam os senhores a seguir que outras Bíblias, inclusive Bíblias trinitárias, fizeram o mesmo, né? Traduziram de forma semelhante à tradução Novo Mundo. Vejam, Bíblia de Jerusalém, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Vamos ver mais. Antes de passar para outra, essa Bíblia de Jerusalém ainda traz uma nota, lá de Mateus capítulo 4, versículo 1. Foi citado lá pela Bíblia Apologética. O que é o Espírito aqui? O Espírito Santo, sopro e energia criadora de Deus. Vamos ver aqui agora a Bíblia TEB, é a tradução ecumênica brasileira. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era deserta e vazia, e havia treva na superfície do abismo. O sopro de Deus pairava na superfície das águas. Vamos ver mais uma. Agora a Bíblia Sagrada Pastoral. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Então, senhores, a Bíblia Edição Pastoral e outras mostram que a tradução do Novo Mundo traduziu o verso corretamente ao usar o termo força ativa de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Assim vocês, trinitários, piram na roda da verdade. Brincando um pouquinho aí. Vamos prosseguir. O que é o Espírito Santo segundo os dicionários? Dicionário Weiner, edição de 2006, páginas 113 e 617. Falando que é o Espírito, o Ruá, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Aqui, no termo hebraico. O que significa? Primeiro é respiração, ar, força, vento, brisa, espírito, ânimo, humor, e vai, né? Vários significados aí. E na parte que sobre o grego, a palavra pneuma, que é espírito, né? Então, o que significa? Denota primariamente vento, respiração, sopro e outros mais. Vamos ver outro dicionário aqui. O Espírito pairava sobre as águas primitivas, Gênesis capítulo 1, versículo 2, e cria o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Espírito que embeleza o céu, Jó 26, 13, sustenta a vida animal e renova a superfície da terra. Ele vem citando os textos. Esse dicionário aqui, do J.D. Douglas, dicionário. Então, ele diz que é o ruá, o fôlego, vento de Deus, ou poder e energia divina que se desloca a todo lugar. Vamos ver mais dicionário. Temos esse outro aqui, o dicionário do intérprete,
da Bíblia do Intérprete, volume 2, página 629, de 1962, que ele diz: o fôlego, vento ou Espírito de Deus é o poder criativo que traz vida ao caos sem forma, lá no princípio de todas as coisas. Ele vem citando Gênesis capítulo 1, versículo 2. Temos mais um aqui. Esse outro aqui diz: conotações comuns são energia e invisibilidade. Falando de uma maneira ampla, o Ruá de Deus é representado primeiro como o poder de Deus na criação do cosmos. Ele vem citando Gênesis capítulo 1, versículo 2 e os Salmos 33, 6. Esse é o dicionário de T.D. Alexander, dicionário teológico da Bíblia. Bem, senhores trinitários, o que é o Espírito Santo de Deus, segundo Provérbios capítulo 1, versículo 23? Separei esse texto aqui especialmente para vocês. Então, o que diz aqui em português? Retornai em vista da minha repreensão, e eis que farei jorrar para vocês o meu Espírito. Aí o texto em hebraico, que significa essa palavrinha aqui, que aqui foi traduzido jorrar. Então vamos ver aqui. Dicionário Strong. Desculpem. Esse dicionário Strong vem explicando o que é aquela palavrinha hebraica. O significado é borbulhar, fluir e jorrar. Viram aí? Então, se trata de algo, não é de alguém, né? Espírito aí não é uma pessoa. Textos que mostram diretamente que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, até agora nós vimos o que é o Espírito, né? Vimos que é algo e não alguém, né? Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em ação. Agora, textos que mostram diretamente que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, vamos ver quais são. Primeiro aqui, Números capítulo 11, versículos 16 e 17, depois o 24 e 25 também. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não a tenha de levar sozinho. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E, tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Notem que Moisés tinha Espírito Santo. E Deus tirou do Espírito que havia em Moisés e colocou nos 70 anciãos do povo. Está claro aí que o Espírito Santo que estava em Moisés, o que Moisés tinha, não era uma pessoa. Vamos prosseguir. Jesus referiu-se a tal Espírito como sendo o dedo de Deus. Veja, Lucas capítulo 11, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ora, o Senhor Jesus estava fazendo muitos milagres, inclusive expulsando os demônios pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus. E Jesus o chamou aqui de dedo de Deus. O dedo de uma pessoa não é a própria pessoa naturalmente, apenas faz parte dessa pessoa e é dirigido por ela. Por esta razão, qualquer dano feito ao dedo de uma pessoa é considerado como tendo sido feito a ela. Isso explica porque em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, Pedro disse que Ananias, ao mentir ao Espírito Santo, na verdade mentiu a Deus. Vamos ver mais aqui. João capítulo 20, versículo 22. João escreveu o que Jesus fez aqui, né? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Está claro aqui que Jesus soprou uma unção sobre seus discípulos e não uma pessoa. Outro texto, Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. No texto acima, quando fala da promessa do Espírito Santo ser derramado, o apóstolo Pedro disse: derramou isto o que? O Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo neste contexto fosse uma pessoa, certamente Pedro teria dito este, como fez no versículo 32, referindo-se a Jesus, e não teria usado a palavra isto ao se dirigir ao Espírito. A palavra isto é aplicada somente a algo e nunca a alguém. Então, se o Espírito Santo de Deus fosse uma pessoa, isso seria uma blasfêmia, né? Não se pode dizer isto com alguém, com uma pessoa. Vamos ver aqui agora sobre afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa. Além de ser biblicamente incorreto, tendo em vista o contexto bíblico, também implica em problemas teológicos desconcertantes para os defensores do dogma da Trindade. Isso levantaria questões intrigantes tais como: por que Jesus não apresentou o Espírito Santo como testemunha junto dele e do Pai? Em João capítulo 8, versículo 17 e 18, né? Jesus precisou de uma terceira testemunha, mas ele não mencionou, não falou no Espírito Santo, não foi incluído. Agora outro, por que o apóstolo Paulo não fez o mesmo em 1 Timóteo capítulo 5, quando falou da necessidade de 2 ou 3 testemunhas de acusação? Ali Paulo incluiu os anjos. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa por hierarquia, naturalmente Paulo teria usado o Espírito Santo, porque ele usou o Pai, o Filho e os santos anjos de Deus. Então o Espírito Santo não foi incluído aqui. Paulo precisava, mas não tinha uma terceira. Então ele incluiu os anjos. Podem ler 1 Timóteo capítulo 5, versículos 19 ao 21. Outra, porque os 144.000 de Apocalipse capítulo 14, versículo 1, tem o nome dele, de Jesus, né? E o de seu pai escrito na testa, mas não se fala de ter ali o nome do Espírito Santo. Aliás, em lugar nenhum da Bíblia se vê nome do Espírito Santo. Não tem um nome pessoal. Porque Jesus afirmou que somente ele e o Pai conhecem um ao outro plenamente.
mas não incluiu o Espírito Santo nessa relação de conhecimento mútuo. Lucas 10, 22. Porque Paulo fala do reino do Cristo e de Deus, mas não fala do reino do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque a Bíblia menciona o trono de Deus e do Cordeiro, mas não menciona o trono do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então vejam, senhores. Agora com relação à saudação padrão de Paulo, como que ele fazia, né? Paulo e Pedro também saudavam as congregações sempre das seguintes maneiras. Temos aqui Romanos capítulo 1, versículo 7. Ele diz: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E Gálatas capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é sempre deixado de fora dessas saudações, uma omissão inacreditável e inexplicável. Se o Espírito fosse de fato uma pessoa em coexistência com Deus e Cristo, né? Então isto não poderia acontecer. Principais textos que vocês trinitários usam para tentar provar a Trindade. Sobre o subtópico: e o verbo era Deus. Então, João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, está transcrito aqui, eu vou ler. Diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu li aqui na Almeida Corrigida Fiel. Então vocês trinitários ensinam que o verbo é o próprio Deus com quem ele estava no princípio. Daí nós temos aqui esta figura que ilustra bem a maneira como vocês entendem João capítulo 1, versículo 1. Diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, quem é Deus? Segundo a lógica trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo forma o Deus Trino. Mas o verbo, sendo parte desse Deus aqui, estava com ele. E ao mesmo tempo era ele. Olha que coisa. Quem que acredita nisso, senhores? Só vocês, né? Infelizmente, a maioria dos que se dizem cristãos acreditam nesta trindade sem lógica. Vamos prosseguir aqui. Ora, eu não posso estar com alguém e ao mesmo tempo ser esse alguém. Isto é um absurdo lógico. Temos aqui o testemunho do professor de línguas da Universidade de Glasgow, Sr. John Thompson. Ele disse: João não ensina que o Logos era Deus no sentido absoluto do termo, mas em um sentido subordinado. Ele diz também: João não poderia pretender dizer que o Logos era o mesmo Deus em cuja presença ele estava. Voltamos aqui em João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos frisar bem esse versículo 1. Estuda ele, né? Olha,
em quase todas as Bíblias traduzidas para o português, as duas palavras Deus que aparecem nesse versículo são escritas exatamente iguais, sem nenhuma diferenciação gramatical. Mas o texto grego é diferente. Nós temos aqui o texto do Novo Testamento grego interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, Gênesis capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1, diz mais ou menos assim: em arquei, em rologos, kai rologos, em prostonteon, kai theos, em rologos. E a tradução literal, interlinear ali, diz: em o princípio era o verbo, e o verbo estava junto a Deus, e Deus era o verbo. Notaram os senhores aqui a diferença, as duas palavrinhas aqui para Deus, né? Temos aqui theon e theos. Então notaram aqui essa letrazinha aqui que parece um B no nosso português, né? É um N. Theon. Já o theos termina com sigma, né? Como se fosse o S do nosso português. Diferente. Então theon é um substantivo masculino singular acusativo, e theos é um substantivo masculino singular nominativo. E vejam que theon está se destacando. Tem um artigo antecedendo ele aqui, o artigo ton theon. Então ele é o Deus, se destacando desse outro aqui. Vamos prosseguir. Lá no versículo 18 desse mesmo capítulo nós vamos entender um pouquinho melhor esse versículo 1. Então a primeira palavra Deus aqui é theon. E quem é theos? Theos é aquele que estava com theon, né? Voltamos em João capítulo 1, versículo 1. Novamente, agora destacar a parte C, no finalzinho do versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui nós temos kai theos em rologos, kai theos em rologos. Então theos é um predicativo nominativo arnatro, também é um preverbal, e o sujeito principal da oração, da frase, é o logos. Theos é sujeito também, mas aqui ele está predicando. Ok, senhores? Então vamos lá. Temos uma gramática aqui que vai nos ajudar a entender um pouquinho o que aconteceu em João capítulo 1, versículo 1. Gramática grega do senhor Daniel Wallace, o queridinho dos evangélicos aí, né? Vamos ver o que ele disse aqui. Declaração da regra. Ele disse: um predicativo definido que precede o verbo geralmente é arnatro. E o que é arnatro, né? Quer dizer que não tem artigo. Aí ele diz: o inverso não é verdadeiro. Os predicativos arnatros geralmente são qualitativos. Theos, em João capítulo 1, versículo 1, parte C, o finalzinho do versículo 1, né? Provavelmente é qualitativo. Assim, não identificando o logos com a pessoa de hotheos, que é o Deus, né?
Mas ele continua dizendo, enfatiza que suas naturezas são as mesmas. O que Deus era, o Verbo era. Então Daniel Wallace diz aqui que o Logos não era o Hologos aqui. Theos é outro, né? Não pode ser o mesmo, esse mesmo aqui com quem ele estava. Vamos prosseguir aqui. Temos essa figura aqui. João capítulo 1, versículo 1. Diz: Hologos em pros ton theon, Theos em Hologos. O Verbo estava com o Deus e Deus era o Verbo. Então a pergunta: aqui nós temos dois deuses ou dois verbos? Porque no jogo de palavras, de um idioma para outro, né? Então no grego aqui ficou meio esquisito. Se não estudarmos, quem não estuda vai entender o seguinte, que o Logos estava com Theon e Theon era o Logos, né? Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 18 vai explicar isso aqui. Deus ninguém nunca viu. O unigênito de Deus revelou o Pai. Deus ninguém nunca viu. O unigênito Deus revelou o Pai. Então aqui nós temos dois deuses, né? A mesma palavra Theon, que aparece lá em João 1, e Theos. Theos é unigênito, né? O que é unigênito? O que significa unigênito? Único gerado. Ora, o Theon não foi gerado por ninguém. Theos foi. Olha a diferença. Então temos dois deuses. Esse aqui não pode ser o mesmo que esse outro. Então, Theos é outro, diferente de Theon. Ok, senhores? João capítulo 1, versículo 18 confirma que em João capítulo 1, versículo 1 existe dois deuses. Vejam aqui na Almeida atualizada, João capítulo 1, versículo 18 em português. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O Deus que nunca foi visto é Theon. Theon foi revelado a nós por Theos Moneguines. Agora observem também os senhores que, além de a maioria das Bíblias em português ocultarem um artigo definido antes do primeiro Deus, no versículo 3 traduziram a preposição de a como por ele. Fizeram isso propositalmente por causa da Trindade. Está errado. De a significa por meio de ou por intermédio de. Vejam a seguir o que é que disse aqui o xerife do grego. Novo Testamento Interlinear. Novo Testamento Interlinear, temos aqui de Valdir Carvalho. Valdir Carvalho Luz. Então nós destacamos aqui alguns artigos. E no versículo 3, a preposição de a. Olha como que ele traduziu. Todas as coisas através de. Então de a preposição de a, não é por ele, é através dele, ou através de, ou por intermédio de. E na tradução em português ao lado, com relação ao versículo 1, ele colocou a palavra era divina. Concorda com a tradução do Novo Mundo aqui.
Vamos ver mais. Agora, o delegado do grego, noções gregas, noções básicas do grego, falando sobre João capítulo 1, versículo 1. Então, em destaque aqui, a função básica do artigo, falando sobre o artigo. Basicamente, a função do artigo é a de identificar. Então, ton theon, lá onde aparece, né? Primeira palavra para Deus, é referente ao Pai. Então, está destacando ele, está identificando. Tem o artigo, então. Quando tem o artigo, identifica. Então, a presença do artigo identifica. Quer dizer que é a identidade. A ausência do artigo geralmente enfatiza o quê? Enfatiza a qualidade. Então, coloca aqui. Então, kaiteos, que é o verbo, né? Ele era da qualidade ou da essência divina. Concorda também com a tradução do Novo Mundo. Vamos prosseguir. Vejam aqui os senhores, o que disse um dos pais da igreja primitiva, sobre João capítulo 1, versículo 1, Orígenes escreveu: observamos o uso que João faz do artigo nessas sentenças. Ele não a escreve sem cuidado a este respeito, nem está desfamiliarizado com as sutilezas da língua grega. Ele usa o artigo quando o nome Deus refere-se ao incriado dentre todas as coisas, e o omite quando o Logos é chamado de Deus. O Deus que está acima de tudo é Deus com artigo. Todos, além do único Deus, é Deus através da participação em sua divindade. Ele continua mostrando, né? Então, Orígenes, ele nasceu de pais cristãos em 185 d.C., em Alexandria, no Egito. Ele foi o mais prolífico de todos os escritores cristãos primitivos. Ele foi treinado por Clemente de Alexandria, foi eleito ancião aos 18 anos, quando Clemente teve que fugir por sua vida, e ele era um amigo de Hipólito, e distingue-se pelo primeiro comentário completo da Bíblia. Ele escreveu: em 253 da nossa era cristã, aos 70 anos, ele foi capturado, torturado e morreu uma semana depois por causa da sua fé. Então, Orígenes, ele não era um trinitário. Vamos prosseguir. Então, comentários sobre João capítulo 1, versículo 1. Bíblia de Estudo, Perguntas e Respostas, do senhor Norman Geisler e do senhor Thomas Hover. O que ele disse aqui no comentário de João capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus. Ele coloca aqui: Jesus é Deus ou apenas um Deus? Faz uma pergunta. Ele colocou assim: problema. Os cristãos creem que Jesus é Deus e com frequência citam essa passagem para provar isso. Agora vejam. Entretanto, as testemunhas de Jeová traduzem esse versículo assim: e o verbo era um Deus.
Ele continua, porque no grego não há um artigo definido antes da última palavra Deus. E a solução, lá ele colocou o problema, né? A solução qual é? Ele disse, no grego, quando o artigo definido é usado, normalmente ele destaca o indivíduo. E quando não, a referência é a natureza daquilo que é indicado. Assim, esse versículo poderia ser traduzido, e o verbo era da natureza de Deus. Então vejam, senhores, Norman Geisler e seu companheiro disse que o verbo não era o próprio Deus. Ele era da natureza de Deus, era outro. Então, parabéns aos editores que concordaram com a tradução do Novo Mundo. Veja outro comentário, agora da Bíblia Pentecostal, da CPAD. No estudo eles comentaram aqui sobre João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus. A explicação que eles deram, veja, o verbo ele é distinto de Deus Pai. O verbo quem é? O verbo é Cristo, né? Cristo era divino. E ainda coloca assim, foi por intermédio de Cristo que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. Então, o verbo, que é Cristo, era divino. Não era o próprio Deus, né? Mas ele era da natureza de Deus. Era outro Deus, né? Então, corretíssimo, CPAD. Aqui vocês concordaram, né? Embora se contradizam em muito quando vão tentar explicar a Trindade. Prossigamos aqui. O idioma copta é um dialeto do grego koiné, e há 1700 anos atrás era o idioma oficial no Egito. O copta, diferente do grego, possui o artigo indefinido um. Isso é a maior prova de que a tradução do Novo Mundo está correta ao traduzir a palavra era um Deus. E aqui nós temos um recorte do papiro Chester Beat, de João, capítulo 1, versículo 1, com a sua tradução interlinear. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e um Deus era a palavra. Então, a tradução do Novo Mundo, em João capítulo 1, versículo 1, destacando aqui a palavra era um Deus, ou conforme a nota no pé da página, eles colocaram divina. A palavra era um Deus ou divina. Está corretíssima, de acordo com a gramática e com o ensinamento do apóstolo João. Não é só a tradução Novo Mundo que faz isso. Nós temos aqui um link com 160 versões da Bíblia diferentes, em vários idiomas, e traduziram João capítulo 1, versículo 1, semelhante à tradução Novo Mundo. Podem acessar esse link aqui que vocês verão. Então, prossigamos aqui, senhores trinitários. Eu e o Pai somos um. Outro subtópico
sobre os textos que vocês tentam provar a Trindade. João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, Nova Almeida atualizada. Alguns trinitários argumentam que Jesus, ao citar as palavras acima, quis dizer que ele é o próprio Pai. Ele e o próprio Pai são um único ser, apesar de serem duas pessoas. Já os unicistas argumentam que Jesus disse ser a mesma pessoa que o Pai. No entanto, não há nenhuma passagem na Bíblia que expresse ou embase nem o conceito trinitário e nem o conceito unicista. Vejamos alguns versículos bíblicos que expressam linguagem similar quando Jesus falava da união de seus discípulos. João capítulo 17, versículos do 11 até o 23. Está tudo transcrito aqui, mas eu vou ler só algumas partes em destaque. Então vejam aqui. Jesus falou, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Continua aqui. Ele disse mais, a fim de que todos sejam um. E de novo, para que sejam um como nós somos um. Então, dentre os textos mencionados, vocês devem atentar às expressões em negrito. Jesus ele comparou o modo como ele e o Pai são um, com o modo como ele queria que os seus discípulos fossem um. Ou seja, Jesus ele falava de cooperação, harmonia, concordância, consentimento, consenso, acordo e união. Não de várias pessoas em um só ser. Isso não. Assim, eu e o Pai somos um, deve ser entendido como união de propósito, não uma unidade de ser. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo disse, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Diz assim, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Nova Almeida atualizada. Então vocês trinitários citam muito esse texto para tentar provar a Trindade. Dizem que com essa expressão, quem vê a mim, vê o Pai, Jesus estava afirmando que ele mesmo era o Pai. Isso não é verdade. Vejam o seguinte. O verso 28 deste mesmo capítulo, Jesus disse, o Pai é maior do que eu. João capítulo 1, versículo 18 diz, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ora, se Jesus fosse o próprio Pai, ele estaria mentindo aqui, ou a Bíblia estaria mentindo, diz que ninguém jamais viu Deus. Vamos outro. João capítulo 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele e nem viram a sua forma. Ora, as pessoas viram Jesus.
e ouviram ele. Então mostra que Jesus não era o próprio Pai. O texto deixa bem claro aqui. O próprio Jesus falou: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Estou repetindo o texto. Vocês nunca ouviram a voz dele e nem viram a sua forma. 1 João capítulo 4, versículo 12, confirma mais ainda. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós. O seu amor é em nós aperfeiçoado. Prossigamos. Os principais textos que vocês trinitários apresentam para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa são eles. João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Nova Almeida atualizada. João capítulo 15, versículo 26, na mesma linha, falando sobre o Consolador, diz: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Jesus falou, né? O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 16, versículos do 12 ao 15, continua falando sobre o Consolador. Vamos lá. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês. Anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorifica, Jesus falou, né? Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Muito bem, o Consolador é uma pessoa? Então vamos refutar todos esses textos aí, né? No Evangelho de João, capítulo 14, o 15 e o 16, que nós acabamos de ler aí, Jesus faz referência ao Espírito Santo como sendo o ajudador. Em grego é Parakletos. Um termo descritivo que algumas traduções colocam em maiúsculo para destacar a personalidade, e como um título, mas as Bíblias colocam assim, umas diz que é ajudador, outras colocam como consolador. Temos aqui algumas Bíblias, Almeida atualizada e Almeida corrigida, a Bíblia de Jerusalém, entre outros. Entre outras Bíblias, coloca esses termos: ajudador, consolador. Bem, o fato de a Bíblia atribuir tal termo ao Espírito Santo, consolador, né, não faz com que ele seja uma pessoa. Necessariamente não. Apenas mostra que uma de suas funções inclui dar ajuda ou consolo aos servos de Deus. Assim a Bíblia fala do consolo do Espírito Santo em Atos 9:31. Mas ela também menciona o consolo das Escrituras em Romanos capítulo 15, versículo 4. Portanto, a palavra de Deus também fornece consolo. Mas ninguém vai concluir com isso que a Bíblia é uma pessoa. Assim, o Espírito também
necessariamente não seria só porque diz que ele consola, né? Consola através de alguém. Então notem o que Paulo declarou em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A Bíblia Almeida, corrigida e revisada fiel. Prossigamos. Fazer uma previsão envolve um intelecto para fazer uma avaliação de fatos passados e presentes, sobre o que estes indicam quanto ao futuro. Assim, todo esse processo mental foi atribuído figurativamente à Escritura, quando falou de Abraão, né? Então, em adição a isso, o texto atribui voz pessoal própria à Escritura, afirmando que ela fala e que anuncia. Mas tudo isso não passa de uma personificação. E é claro que a personificação da Escritura não faz com que ela seja uma pessoa. Do mesmo modo, a Bíblia personifica o Espírito Santo quando diz que ele fala, ensina, testifica, ouve, entre outras coisas. Já mencionado, já citados em João 14, 26, João 15, 26, João 16, do 13 ao 15. Mas como vimos, a personificação não é em si mesmo uma prova positiva de personalidade. Outro texto, Atos capítulo 8, versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Atos capítulo 13, versículo do 2 ao 4. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenham chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Outro texto, Atos 16, versículos 6 e 7 diz: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Refutação sobre os três últimos textos acima, né? Com relação aos últimos três textos que nós lemos acima, o fato é que o Espírito de Deus não falará por si mesmo, disse Jesus em João capítulo 16, do 12 até o 15, como já vimos antes. Quando fala sempre é através de alguém. Vejam Atos capítulo 4, versículo 25, disse assim: disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Em Atos capítulo 28, versículo 25, diz também: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse. Então, senhores, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo falou nesses textos aí que acabamos de ler e outros mais, na verdade quem falou foram os servos de Deus, Davi, Elias e outros, movidos pelo poder de Deus
que é o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. Então, outro ponto aqui que vocês pegam para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá, Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Refutação. Descrevendo a reação de Moisés à persistente obstinação dos israelitas, o Salmo 106, versículo 33 diz: Amarguraram-lhe o espírito. Amargura é a mesma coisa que tristeza, né? A respeito do rei Acabe de Israel foi dito o seguinte, escrito em 1 Reis capítulo 21, versículo 5, diz: Porque está triste o teu espírito? Nessa acepção, espírito significa a força íntima que induz a pessoa a demonstrar certa atitude, disposição ou uma emoção, ou até a tomar certa ação ou adotar certo proceder. Essa força, evidentemente, não é uma pessoa, mas emana de uma pessoa. Por isso, atribui-se a ela os sentimentos da própria pessoa da qual tal força emana. Uma vez que o Espírito Santo emana de Deus, ou seja, sai de dentro dele, é parte dele, então a Bíblia atribui a esse Espírito os sentimentos do próprio Deus. Vejam o seguinte texto. Aconteceu uma vez que as árvores foram ungir um rei sobre si. Disseram-lhe, pois, a oliveira: Reina sobre nós. Mas a oliveira lhes disse: Deveria eu renunciar à minha gordura com que se glorifica a Deus e aos homens? E deveria ir para oscilar sobre as outras árvores? Juízes capítulo 9, versículo 8 e 9. O que isso quer dizer, né? Então, uma figura de linguagem aqui, não é? A personificação, também chamada de prosopopeia, é uma figura de linguagem que consiste em atribuir dotes e qualidades pessoais a algo impessoal. A citação bíblica acima é um exemplo desse recurso literário. De fato, essa figura de linguagem é bastante comum no dia a dia. Expressões tais como: hoje o dia está triste, quando está assim nublado, né? Próximo a chover, se diz isso. E mais, esse parafuso não quer entrar, como se o parafuso tivesse vontade própria. Esses são exemplos comuns desse estilo da linguagem figurativa, né? Então a Bíblia está repleta de exemplos de personificação, ou prosopopeia, né? Como chama. Então segue abaixo alguns exemplos, alguns versículos vou citar aqui. 1 Reis capítulo 19, versículo 9, diz assim: A palavra de Jeová foi dizer-lhe. Salmo 104, versículo 19. O próprio sol sabe muito bem onde se põe. Salmo 114, versículo 3, diz: O mar viu e pôs-se em fuga. João capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: O vento sopra para onde quer. Então vejam os senhores.
Todo esse conjunto de provas biblicamente documentadas estabelece um nítido marco divisório entre a clara doutrina bíblica da impessoalidade do Espírito Santo e as pretensas, infundadas e antibíblicas afirmações de sua personalidade. Tal conjunto probatório constitui uma evidência acumulativa e harmoniosa com a inteira Bíblia Sagrada, que só pode ser explicada pela veracidade do conceito bíblico de que o Espírito Santo é de fato a força ativa de Jeová Deus, o seu poder em ação. Espero ter ajudado alguns de vocês. Fiquem em paz.